Oh, glória. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A ti toda a honra, Senhor. A ti toda a glória. Louvor, poder, domínio e majestade. Aleluia. E por nós na cruz padeceu. Bendito seja o teu sangue, que por nós, pecadores, ele verteu. Sim, neste sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Com preciosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos mostram quanto Ele amou. Sim, nessas chagas a pureza para o mais pobre pecador, porque mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Digno de toda a honra, digno de toda a glória, digno de todo o louvor. Oh, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo. Seja exaltado, Cordeiro Santo de Deus. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. Se é de todo pecado, que maravilhas esse amor, porque mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Oh Deus, que amor é esse, Jesus? Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse? Que amor é esse? Não somos dignos, não somos merecedores. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado. Oh, Deus maravilhoso, seja exaltado. Paz, irmã Elitânia, Deus abençoe, minha linda. Oh, glória a Deus. Salvos mais que a neve, Senhor. Só estamos aqui por causa do teu amor, Jesus. Amor que cura, amor que liberta, amor que transforma, amor que salva. Oh, Deus maravilhoso.
Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Cordeiro Santo de Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Deus forte, Deus santo, Deus maravilhoso. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo sacrifício que fizeste por nós naquela cruz. Obrigada pelo sangue derramado, Jesus. Obrigada pelos milagres. Obrigada pela vida. Obrigada pela cura. Obrigada pela libertação. A ti a honra, Deus. A ti a glória. Seja glorificado, Senhor. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh Deus, só por isso nós estamos aqui, Jesus, porque a tua graça, o teu amor e a tua bondade um dia nos alcançou. Adoro o Senhor. Chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Maravilhoso Deus. Só estamos aqui, Senhor, só podemos viver, só podemos crer porque o Senhor um dia naquela cruz se entregou por nós. Oh, não há outra razão, não há outro motivo pelo qual estejamos aqui, senão pelo sacrifício da cruz. Seja exaltado, Espírito Santo de Deus, seja glorificado, Senhor Jesus, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de toda adoração. Tens o poder na palma das tuas mãos. Aleluia, 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 aleluia. Chamamos, Senhor. Chamamos, Senhor. Chamamos, Espírito Santo de Deus. Estás vivo. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, assentada à direita do Deus Todo-Poderoso. Oh, Deus maravilhoso, o nosso Jesus está vivo. O nosso Salvador está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. E porque Ele vive, nós estamos aqui. Porque Ele vive, nós podemos crer. Porque Ele vive a esperança. Porque Ele vive a esperança. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos crer na cura. Porque Ele vive, nós podemos crer na vitória. E porque Ele vive, nós temos a certeza que ainda que chegar o dia onde nós vamos descer à sepultura, nós temos uma vida eterna nos esperando. E só porque Ele está vivo, só porque Ele está vivo, oh Deus maravilhoso, eu sei, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eita, Deus maravilhoso, estás vivo. Creia você também. Creia você também que há motivo de crer. Há um motivo para você crer. Há um motivo para você crer.
Há um motivo para você confiar, há um motivo para você acreditar, há um motivo para você não desistir, para você não parar, há um motivo. E este motivo se chama Jesus Cristo. Esse motivo se chama Jesus Cristo. Oh, aleluias. Existe um motivo. Aleluias. Existe uma razão. Amém? Que a paz do Senhor seja com todos. Oh, glória. Louvado, exaltado e glorificado seja esse Deus. Tem um motivo para você e eu estarmos aqui hoje, nesta sexta-feira de Páscoa. Tem uma razão, tem um motivo. E este motivo se chama Jesus. Nome que está acima de tudo, nome que está acima de todos. Nome poderoso. Nome que cura, nome que liberta, nome que transforma, nome que salva, nome que ressuscita até mortos. Jesus, 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 Jesus. Você pode dizer este nome aí onde você está, na tua casa. Você que está me acompanhando aqui ao vivo e você que talvez vá ouvir depois. Diga Jesus. Fala Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus é o nome dele. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, nós temos a certeza de que há esperança. Porque ele vive, nós podemos crer que ainda que as coisas estejam tão difíceis, que ainda que tudo pareça que está de cabeça para baixo, que ainda que tudo esteja ao contrário, porque ele vive, nós podemos crer que o milagre vai acontecer e que a vitória vai chegar. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o teu lar, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe toda a tua casa e que em nome de Jesus a paz do Senhor te alcance onde quer que você esteja. Vamos orar para ouvirmos a palavra do Senhor. Deus querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, eu quero começar este momento que o Senhor separou para nós te agradecendo pelo teu sacrifício, pela tua morte de cruz, cujo derramou todo o sangue do Senhor naquela cruz. Senhor, obrigada pelo teu zelo para conosco, obrigada por este dia, obrigada pelo privilégio, Deus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite diante do Senhor, sentindo a tua gloriosa presença, obrigada pela saúde e até pela enfermidade, talvez esteja algum enfermo no nosso meio, até por isso nós agradecemos, porque tudo está no controle das tuas mãos, e ainda que o Senhor permita que hajam enfermos no nosso meio, nós cremos num Deus que pode curar e sabemos que tudo tem um propósito. Obrigada, Deus. Fala conosco nesta noite, precisamos e queremos ouvir a tua voz. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento em nome de Jesus e fala conosco, precisamos te ouvir. Aleluia, aleluia, aleluia. A paz, Alessandra. A paz, irmão Cláudio. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe o lar. Que Deus abençoe a tua família em nome do Senhor. Amém? Oh, glória! Abre comigo a tua Bíblia lá no Evangelho segundo João, capítulo de número 19. João, capítulo 19, nós vamos ver a partir do versículo de número 17. Deus é fiel. João, capítulo de número 19, versículo de número 17 em diante, diz assim, ó. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e no meio, Jesus. Versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e que, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a sua cabeça, rendeu o seu espírito. Amém? Hoje é sexta-feira de Páscoa. Sexta-feira onde todos estão em casa praticamente, ou quase todos, por ser feriado, e feriado de verdade, não feriado antecipado. E esta sexta-feira de Páscoa, que antecede o domingo de Páscoa,
ela tem um propósito, amém? Assim como tudo nas nossas vidas, porque em tudo há um propósito. E às vezes tem pessoas no nosso meio que comemoram ou aproveitam a sexta-feira de Páscoa para descansar, para almoçar com a família, enfim, para comprar chocolate, comer chocolate. Nada te impede, compre chocolate, coma chocolate. Mas nós precisamos ter muito claro na nossa mente o que significa a sexta-feira de Páscoa, o que significa o domingo de Páscoa. Nós precisamos ter muito claro na nossa mente, crendo ou não crendo, que isso tudo é por um propósito, uma razão. Como assim, pastora, crendo ou não crendo? Porque nem todos creem, nem todos confiam e acreditam que existe um Deus lá no céu, que existe um Deus lá no céu que entregou o seu próprio filho para morrer, e que lá na cruz do Calvário Jesus, há uma média de 2000 anos atrás aproximadamente, numa sexta-feira como esta, simbolicamente esta sexta-feira de Páscoa, morria naquela cruz. Alguns não creem, mas mesmo não crendo, isso não significa que não tenha acontecido e que ele não seja Deus, amém? Crendo ou não crendo, Jesus é Deus. Crendo ou não crendo, ele veio até este mundo em carne, cresceu, morreu. Crendo ou não crendo, foi por causa daquele dia, daquele momento, foi por causa do sacrifício que a média de 2000 anos atrás estava acontecendo lá naquela cruz. Você e eu estamos aqui hoje e temos a oportunidade de viver uma vida eterna com o Senhor. Você e eu que cremos que Ele é Deus, que Ele verteu até a última gota do sangue, que recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador, que o confessamos como nosso Salvador, que entregamos as nossas vidas diante dEle. Você e eu que cremos que Jesus Cristo, Filho de Deus, que estava em glória, sentado junto com Deus Pai, abriu mão de toda a sua glória e veio até esta terra por nós, amém? Você e eu que cremos, temos a certeza e a convicção de que vai chegar um dia, vai chegar um momento em que nós estaremos em glória com Ele, exaltando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor Jesus e louvando junto com os anjos, com os arcanjos, serafins, querubins, oh Deus. Eu não sei você, meu irmão, não sei você, mas eu anseio por este dia, de verdade, meu coração anela pelo dia em que Jesus vai voltar para nos buscar, para buscar a noiva, para buscar a igreja. Então prepara-te, Jesus está voltando. A paz do irmão Daniel, que Deus abençoe sua vida. Paz do Senhor, Missão Apostólica Adonai, presbítero Cláudio, que Deus abençoe cada um de vocês. Nós lemos aqui no Evangelho segundo João, capítulo 19, um trechinho que fala acerca da crucificação. A crucificação, aquele momento sublime onde Jesus, depois de ter sido espancado, depois de ter sido açoitado, depois de já ter sangrado tanto no decorrer do caminho, ter sido colocado diante de homens para ser julgado, e ali ele foi condenado sem ter cometido pecado. E nós bem sabemos o porquê tudo isso precisou acontecer. Mas ali naquela sexta-feira que simboliza a Páscoa, Jesus Cristo pendurado numa cruz, junto, como nós vimos aqui no versículo 18 de Lucas 19, pendurado numa cruz, crucificado, e com ele dois pecadores, um de cada lado e Jesus no meio. Nós podemos trazer a nossa memória e trazer para este dia que hoje, como eu falei, tem tanta gente em casa descansando, comemorando Páscoa, correndo para comprar, para cozinhar, para comer, e não entendem o porquê de tudo isso, não acreditam no porquê de tudo isso. A Páscoa foi instituída pelo próprio Deus numa ordem que ele deu a Moisés, ainda lá no Antigo Testamento, antes de Jesus vir até esta terra, fisicamente falando, porque entenda, antes de Jesus vir à terra, ele já existia, amém? Antes de Jesus descer da sua glória, ele já era Deus, ele já existia. E já havia uma palavra, já ouviu uma profecia que foi liberada ainda quando o homem e a mulher, Adão e Eva, pecaram e foram expulsos do paraíso. Foram ali expulsos daquele momento e daquele lugar onde eles tinham a presença de Deus todos os dias.
Você imagina Adão e Eva, na viração do dia, todos os dias, tendo encontro cara a cara com Deus Pai, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, que pegou a terra sem forma, que pegou a terra vazia, que pegou a escuridão e fez dela um lugar habitável. Preparou tudo que nós precisávamos e depois com as próprias mãos criou o homem, criou a mulher. E ali a palavra do Senhor nos fala que ele só disse uma palavra, negando algo aquele homem, aquela mulher que ele havia criado. A única coisa que o Senhor negou a eles foi comer de um determinado fruto. Foi a única coisa que Deus falou para eles. Você consegue entender isso? Deus deu tudo. Deus deu tudo para Adão e Eva. Deus preparou tudo para Adão e Eva. Céus, terra, mar, peixes, frutos, tudo. E a única coisa que o Senhor falou para eles assim é: não comam, que significa não me desobedeçam. Sejam fiéis a mim, só isso. Foi a única exigência, foi o único pedido que o Deus Todo-Poderoso fez a Adão e Eva. Sejam fiéis, sejam obedientes a mim, porque eu, Deus Todo-Poderoso, criei tudo isso e entreguei a vocês. E não é diferente nos nossos dias. O nosso Deus, ele nos deu vida, nos deu saúde, tem nos dado o pão nosso de cada dia. E a única coisa que o Senhor pede de mim e de você é que nós o amemos. Amai a Deus acima de todas as coisas. A única coisa que o nosso Deus espera de nós, a única coisa que o nosso Deus pede é que nós sejamos fiéis a Ele. Que abramos os nossos ouvidos e os nossos corações e venhamos dar atenção àquilo que sai da boca dele. E o que sai da boca de Deus são palavras de vida, palavras de libertação, palavras de cura. Mas nem isso muitos de nós nos dias de hoje quer. Nem isso para o nosso próprio bem. E o fato de Adão e Eva lá naquele dia, naquele momento, quando deram ouvidos à voz da serpente e fizeram aquilo que desagradava a Deus, que desobedecia a Deus, culminou numa consequência, e a consequência foi separação entre Deus e os homens, amém? E ali, a partir daquele momento, a partir daquele instante, os homens passaram a estar condenados. Nesse mundo jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno. E aquele pecado, aquela desobediência, aquela negligência do homem e da mulher em simplesmente ouvir a voz de Deus, que até então só tinha feito tudo de bom e de melhor para eles, culminou numa consequência: separação, condenação, uma vida eterna condenada, uma vida eterna separada do Deus Todo-Poderoso, longe da presença do Pai. Mas entenda o seguinte: o amor de Deus, não apenas por Adão e Eva, mas o amor de Deus por cada um de nós que veio depois de Adão e Eva, porque Deus, ele já conhecia, ele já sabia o que iria acontecer tantos e tantos anos à frente. Deus, ele já bem sabia que hoje você e eu, às 21 horas e 24 minutos do dia 2 de abril de 2021, Deus já bem sabia que você e eu estaríamos aqui. E Ele nos amou, oh aleluia, Ele nos amou, e Ele nos amou tanto que Ele tinha que arrumar uma forma, Ele tinha que arrumar um jeito, Ele tinha que arrumar uma maneira de nos trazer de volta para perto, de nos resgatar. Porque entenda, meu querido, entenda, minha querida, o amor de Deus pela minha e pela tua vida é tão grande. Mas o amor que Deus sente por mim e por você é tão grande, e não por mim e por você só, por toda a humanidade, é tão grande, que diz a palavra que Ele não poupou ao seu próprio filho, antes o entregou, antes o deu, como moeda de troca para nos resgatar. Por conta de um erro, de um pecado cometido pelo homem, não por Deus. Entenda uma coisa: Deus não é culpado das coisas ruins que acontecem na nossa vida. Tem muitas pessoas que culpam a Deus pelos seus problemas. Tem pessoas que culpam a Deus pelos problemas da humanidade, pelos problemas do mundo. A culpa não é de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus criou um mundo perfeito.
A culpa de tudo isso que está acontecendo, mortes, guerras, traições, enfermidades, a culpa não é de Deus. A culpa é de um erro, uma consequência de um pecado. O responsável por tudo o que está acontecendo de ruim, o responsável por todos os problemas, o responsável por todas as desgraças da humanidade e talvez de todas as dificuldades que você e eu enfrentamos todos os dias, entenda, não é Deus, pelo contrário. Deus é vida e Ele criou e nos entregou tudo perfeito. Mas o pecado, e o pecado não só que Adão e Eva cometeram lá atrás, mas o pecado que a humanidade insiste em continuar cometendo dia após dia, minuto após minuto, situação após situação, o pecado. Mas o amor de Deus no meio de tudo isso permaneceu tão grande, tão superior à decepção, talvez. Como assim, pastora? Deus se decepciona? Deus se decepciona. Ele é pai, eu sou mãe. Talvez você que esteja aí me acompanhando é pai, é mãe, você tem filhos. E por mais que você ame os seus filhos, quando talvez eles cometam alguma atitude, algo que entristeça o teu coração, porque prejudicou não a vocês. A nossa preocupação como pai, como mãe, são atitudes equivocadas dos nossos filhos que trazem prejuízo a eles. A nossa preocupação de pais é com o zelo e a qualidade de vida deles. Então, quando nós estamos vendo os nossos filhos fazerem coisas que vão prejudicar a eles, que vão machucar a eles, isso nos entristece e nos decepciona, sabe por quê? Porque ainda que imperfeitos, nós homens, nós procuramos dar boas coisas aos nossos filhos, nós ensinamos, nós tentamos ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Agora você imagina o Deus Todo-Poderoso. Se você e eu, como carne, somos maus e ainda assim sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, desejamos o melhor para os nossos filhos, tentamos ensinar os nossos filhos no caminho certo, no caminho direito. Agora imagina Deus que é perfeito. Nós somos falhos e imperfeitos, Ele não. E o amor dele continuou sendo tão superior, tão maior, que ele tinha que dar um jeito de nos trazer de volta. Ele tinha que arrumar uma forma. E ele arrumou. A palavra do Senhor diz que o Deus Todo-Poderoso falou assim: olha, o Filho do Homem há de pisar a tua cabeça, serpente. Serpente, o Filho do Homem vai pisotear a tua cabeça. E ali, na primeira profecia, o proto-evangelho, já vinha uma palavra de esperança profetizada sobre a minha e sobre a tua vida. Um dia, um homem pisaria a cabeça da serpente, a esmagaria, a destruiria. E com isso, para nós, pecadores, até então, decretados como falidos, decretados como uma eternidade longe de Deus, teríamos um motivo para ter esperança. Ali, naquele momento, a profecia, a palavra acerca de Jesus já havia se iniciado. No Evangelho de Lucas já bem diz, o evangelista já bem diz, que tudo que veio antes, que tudo que saiu da boca dos profetas antes, falava acerca de Jesus, mesmo antes do tempo dele chegar, mesmo antes dele nascer. Tudo aquilo de antes já era uma palavra, já era uma profecia acerca do que iria acontecer lá na frente, acerca do que um dia Jesus faria naquela cruz. E ali, quando nós vemos, lá em Êxodo, capítulo de número 12, quando Deus, numa ordem que ele deu a Moisés, e eu quero que você veja isso comigo, Êxodo, capítulo de número 12, quando o Senhor instituiu a Páscoa, trazendo em memória e com base naquele fato da libertação do povo de Israel, que estava preso, que estava cativo na terra do Egito. Quando Deus ali falou para Moisés: Moisés, fale para todo o meu povo matar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar nas janelas, nos umbrais das portas, porque o anjo da morte, o espírito da morte, naquele dia vai passar pela terra do Egito, e onde não houver a marca do sangue, haverá morte.
Onde, Moisés, não tiver o sangue estampado para que o anjo da morte veja que aquela casa, que aquele lugar, que aquela família estão guardados, estão protegidos, estão sob o sangue do Cordeiro, haverá morte. Aquele momento onde Deus deu essa ordem primeiro a Moisés, essa orientação, quando o Senhor ali levantou a Moisés, que também é um tipo de Cristo, e levou à terra do Egito para libertar o povo a quem ele amava, e viu cativo, viu aprisionado, viu sendo esmagado, sendo humilhado, sendo escravizado naquela terra. Deus falou para Moisés assim: Moisés, já mandei todas as pragas possíveis, mas eu fechei o coração de Faraó porque precisava de mais uma. O coração de Faraó estava endurecido, o coração de Faraó não libertou o povo de imediato, porque o próprio Deus endureceu o coração daquele homem. Por quê? Porque o cordeiro precisava ser morto. Porque o sangue do cordeiro precisava ser derramado, porque não poderia haver libertação, não poderia haver salvação, não poderia haver nova vida se não houvesse o derramar do sangue, e não de um sangue qualquer, o sangue do cordeiro. E não um cordeiro qualquer, o cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha. E ali Deus instruiu e falou para Moisés: Moisés, fala para o meu povo que é para eles se juntarem, se reunirem à paz, pastor Michel. E naquele dia terão que imolar o cordeiro, derramar o sangue do cordeiro e passar o sangue por todos os cantos, ali onde o anjo da morte, quando passar, possa ver nas janelas, nos umbrais das portas. Veja comigo, Êxodo capítulo 12. A instituição da Páscoa, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 12 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, pois calculeis aí quantos bastam para um cordeiro. Presta atenção no que diz no versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Antes de nós continuarmos, eu quero começar a dividir algumas revelações do Senhor. Veja que o Senhor chamou Arão e a Moisés no meio do Egito, no meio da terra do Egito, quando eles estavam aprisionados, quando eles estavam cativos. Veja que nos momentos mais difíceis, nos momentos de maiores dificuldades, nos momentos mais pesados, Deus estava com eles. Deus era com eles, assim como comigo e contigo. Nos momentos de maior dificuldade, no momento que mais precisamos, o nosso Deus é presente, o nosso Deus é conosco, e o nosso Deus, ele se levanta. Ele se levanta para nos socorrer, ele se levanta para nos ajudar. E ali o Senhor começou a dar as instruções e as orientações para Arão, para Moisés, do que eles deveriam fazer. Meu amado, minha amada, Deus tem te mostrado, Deus tem te orientado, Deus tem te falado o que você deve fazer, e talvez você não esteja entendendo, mas em nome de Jesus eu já profetizo que nesta noite os teus ouvidos serão abertos para ouvir a voz do Senhor e entender aquilo que Ele está te dizendo, porque você não está sozinho, você não está sozinha, ainda que você talvez esteja passando por um Egito, ainda que você esteja num momento de tribulação e de dificuldade, ainda que momentaneamente você esteja como filho e a filha de Deus naquela época, escravo do medo, escravo do pecado, escravo da dificuldade, escravo de uma enfermidade, seja qual for a situação contrária e o momento difícil que você esteja enfrentando, o teu Deus está contigo e está preparando uma situação, está preparando um meio, está preparando uma maneira de te ajudar, de te abençoar e de te libertar, porque Ele é Deus e Ele te ama.
Ele te ama, assim como ele amava aquele povo. E ele falou, pega o cordeiro, mas o cordeiro tem que ser perfeito. Perfeito, perfeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado. Tem que ser perfeito, não pode ser qualquer um. Isso significa que não é qualquer coisa que te ajuda, que não é qualquer coisa que te liberta, não é em qualquer coisa que você tem saída, não é em qualquer coisa que você tem esperança. Só a saída, só a esperança, só a vida, só a cura, só a libertação, só a transformação através do sangue do Cordeiro e do Cordeiro perfeito, porque existem muitos aí dizendo que são Deus, mas eles são imperfeitos. Cordeiro perfeito só existiu um, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Versículo de número 7. Tomarão do sangue, aliás, volta um pouquinho, versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas, e comerão. Veja que Deus falou, pega o cordeiro, o perfeito, em determinado dia, em determinado momento, matem o cordeiro, porque ele terá de ser morto. O cordeiro vai precisar morrer. O cordeiro precisará morrer, porque vocês vão precisar do sangue dele para que vocês não morram, para que vocês tenham vida e para que vocês possam ser libertos. O sangue do cordeiro precisará ser derramado. O cordeiro vai ter que morrer por sua causa. Deus falou para Arão, Deus falou para Moisés, que depois ensinaram o povo e falaram assim, olha, para que você e eu tenhamos vida, para que você e eu possamos ser libertos da morte, para que você e eu possamos ser libertos da escravidão, para que você e eu possamos ser salvos, para que você e eu tenhamos esperança, o sangue do Cordeiro terá de ser derramado, porque nós vamos precisar desse sangue para passar nos umbrais das portas. Nós vamos precisar do sangue do Cordeiro para passar nas vergas das portas. Você e eu, nos dias de hoje, para que nós possamos ter vida, para que em nós haja esperança, você e eu precisamos do sangue do Cordeiro. E para que você e eu possamos usufruir do sangue do Cordeiro, ele precisou morrer. Ele precisou morrer. O Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo, precisou morrer. Versículo 21, chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse, escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Então a Páscoa não é o dia onde vem o coelhinho. A Páscoa não é o dia só de comer peixe. Você pode comer na Páscoa o que você quiser. A Páscoa não é o dia de ficar só todo mundo em casa descansando. Não. A Páscoa tem um significado. A sexta-feira de Páscoa, domingo eu vou fazer a transmissão novamente. Vamos falar do que aconteceu no domingo de Páscoa. Hoje eu quero focar na sexta-feira da Páscoa, no dia em que o Cordeiro precisou ser morto e o seu sangue derramado. E sabe por que Jesus precisou verter até a última gota do sangue? Além de para poder mostrar e provar que ele não era um qualquer. Até a última gota do sangue de Jesus precisou morrer, precisou ser vertida, precisou ser derramada, porque era muita gente para salvar. A humanidade é muito grande, Jesus queria salvar tantos e precisava de muito sangue. Jesus, ele precisou verter até a última gota porque ele era Deus e precisava provar que ele era Deus e mostrar que ele era Deus.
Jesus precisou verter até a última gota, porque era toda uma humanidade que ele queria salvar. Não era um, dois, não era o rico, não era o pobre, não. Jesus, ele veio para todos. O Senhor não faz acepção de pessoas para salvar, não faz. Jesus precisou verter até a última gota do sangue, porque este foi o preço cobrado para a libertação da minha e da tua vida. Jesus precisou verter até a última gota do sangue. O Cordeiro precisou derramar até a última gota do sangue, para que a partir daí você e eu pudéssemos viver e pudéssemos ter esperança de que um dia, de que o melhor, de que uma eternidade está por vir. E não lá na eternidade apenas. O Senhor Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, o Príncipe da Paz, precisou morrer para que você e eu tenhamos esperança de um dia melhor, de vida melhor aqui nesta terra. A Páscoa é mais do que um chocolate. A Páscoa é mais do que comer peixe. Pelo contrário, na Páscoa eles comeram, foi churrasco, carne assada. A carne do cordeiro foi comida. Depois que eles pegaram o sangue, eles assaram toda a carne do cordeiro e comeram, se alimentaram daquela carne. A carne do cordeiro precisou ser comida, sabe por quê? Porque aquele povo tinha uma longa caminhada pela frente e eles precisavam estar alimentados. A carne do cordeiro precisou ser comida para trazer a força necessária para que eles pudessem seguir em frente. Entenda, o sangue livrou da morte e trouxe libertação. E a carne trouxe a vida e a força necessária para que eles pudessem caminhar e seguir em frente. Por isso que você e eu precisamos beber do sangue e comer da carne. Para que você e eu tenhamos vida e para que você e eu sejamos animados e fortalecidos para insistir, para avançar, para continuar. Porque aquele que vai até o fim, aquele que persevera até o fim, este será salvo. A carne do Senhor te dá vida, te dá força. O sangue de Cristo te dá vida e te trouxe libertação. E a carne do Senhor te alimenta, te fortalece, te anima para que você continue, para que você caminhe. Aquela sexta-feira de Páscoa, a sexta-feira onde o Senhor Jesus passou desde a madrugada, sendo maltratado, sendo machucado, sendo humilhado, sendo desprezado, sendo envergonhado fisicamente falando, sendo moído e sangrando, porque o sangue do Senhor começou a cair desde o Gólgota, aliás, desde o monte onde ali ele estava em oração, onde ali ele estava com os discípulos, e lá ele já começou a ser espancado, e ali, enquanto ele carregava a sua cruz, ele sangrava. E ali, enquanto ele era crucificado, ele sangrava. E a sexta-feira de Páscoa, Deus, a sexta-feira de Páscoa, onde Jesus ele morreu, para que você e eu tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância. Foi o pior dia que existiu e ao mesmo tempo o melhor. O pior dia que existiu por quê? Porque o inocente precisou morrer por conta de uma humanidade pecadora, que até hoje muitos nem valorizam. Porque Deus precisou ver o filho a quem ele tanto amava sofrer e verter até a última gota do sangue. Aquele dia foi o pior dia, foi um dia tão triste, foi um dia tão difícil, foi um dia tão penoso, tão tenebroso, que Jesus, em determinado momento, ele mesmo clamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se sentiu só, Jesus se sentiu cansado. Foi um dia tão difícil que, se Jesus falou para Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Entende-se que Deus não conseguiu nem olhar para ver aquilo que estava acontecendo.
Foi um dia tão triste, tão tenebroso, que diz a palavra do Senhor que quando ele entregou o seu espírito e morreu, houve uma escuridão, houve um terremoto, as trevas se apossaram. Foi um dia tão triste que aqueles soldados, ao enfiarem a lança no lado de Jesus, viram que dele saiu um último fio de sangue, saiu água. Você consegue imaginar uma pessoa perder 100% do seu suprimento sanguíneo? Foi um dia tão triste de ver um inocente pendurado como um criminoso. Foi um dia tão triste. O dia que o cordeiro morreu, o dia que o sangue foi vertido, foi um dia tão triste. Mas ao mesmo tempo, para você e eu que cremos, para você e eu que acreditamos, para você e eu que entendemos a importância disso, foi o melhor dia das nossas vidas. Sabe por quê? Porque foi naquele dia, foi naquele momento, foi no derramar daquele sangue que você e eu pudemos ter esperança de uma vida eterna. Foi por conta daquele momento de tristeza, de escuridão, de morte, de sangue vertido, de sangue derramado, que você e eu hoje temos esperança. Isaías capítulo de número 53. Vai lá comigo. Oh, Deus maravilhoso. Acha aí Isaías 53. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há. Adore a ele. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Achou? Isaías 53, versículo 1 em diante, diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas beleza nenhuma havia nele que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Oh, Deus maravilhoso! O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas ao Senhor fez cair sobre ele iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Entende o seguinte? Neste trecho de Isaías 53, nós vemos o motivo. Deus ele deixa bem claro
Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Por que o Senhor se agradou naquele momento? Por que ao Senhor agradou moê-lo? Por quê? Por que a vontade do Senhor foi aquela? Ele disse também, por causa do meu povo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas ao Senhor fez cair ele toda a nossa iniquidade, para que você e eu tivéssemos uma chance, para que você e eu tivéssemos a oportunidade de voltar para os braços do Pai, de viver com o Senhor, de subir em glória, para que você e eu pudéssemos ter a chance de novamente ser chamados filhos de Deus. Ao Senhor agradou ver Jesus, seu Filho amado, em quem não havia dolo, em quem não havia pecado. Ao Senhor agradou vê-lo ser moído, literalmente moído, por mim e por tua causa, por causa de uma humanidade, por causa de um homem, por causa de uma mulher, por causa de uma criança, por causa de um jovem, porque Ele nos ama. A sexta-feira de Páscoa teve um propósito, teve um motivo. Aquela sexta-feira tinha uma razão: resgate, vida, libertação, salvação. E tudo isso se resume em uma palavra: amor. O amor de Deus pela minha e pela tua vida é tão grande. O amor de Deus por esta humanidade pecaminosa, entenda, não pelo pecado, mas pelo homem que peca, é tão grande que ao Senhor agradou moer o próprio Filho. João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Oh, Deus maravilhoso, nós não merecíamos este amor. João capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus simplesmente, porque queria a mim, e aí eu não sei você, mas tem dia que eu falo: ah, Jesus, que amor é esse? Eu não mereço. Você e eu não merecemos este amor. Realmente a humanidade não merece este amor. A humanidade não merece a bondade de Deus. A humanidade não merece o amor de Deus. Sabe qual é o meu mérito e o teu? Nenhum. Pelo contrário, se você e eu recebêssemos em troca aquilo que nós merecemos, estaríamos condenados, destruídos. Não temos mérito de coisa alguma, mas o amor, a bondade, a graça, a misericórdia do Senhor, que fez com que Jesus se entregasse, subisse naquela cruz. Tomaram, pois eles Jesus. Eles só tomaram Jesus, eles só pegaram Jesus porque Jesus permitiu, porque Ele deixou. A palavra mesmo diz que ninguém tirou a sua vida, Ele por vontade própria deu. Sabe por que Jesus se deu? Sabe por que Ele se permitiu ser crucificado? Sabe por que Ele se permitiu passar por tudo aquilo? Porque Ele te ama, porque Ele me ama. Sabe por que o sangue dele foi vertido até a última gota do sangue naquela cruz? Naquele lugar chamado Calvário, chamado Gólgota, por mim e por tua causa, porque Ele nos ama, porque Ele nos ama, porque Ele nos ama. Nós não merecemos, mas Ele nos ama. Nós não merecemos, mas Ele nos ama. E aquele que entende isso, aquele que entende o amor do Senhor, aquele que entende e reconhece o sacrifício do Senhor, como ele diz aqui no Evangelho de João, onde nós vimos agora, capítulo 3, versículo 16, terá vida eterna. Aquele que entende o sacrifício, que entende que aquela sexta-feira de Páscoa tenebrosa, onde todos ali que estavam presenciando, a sua grande maioria, porque queria ver o que estava acontecendo, e tão poucos, porque amavam aquele que estava pendurado na cruz, é semelhante aos dias de hoje, né? Quando nós olhamos a proporção, por mais que o número de pessoas que têm se convertido, que têm se derramado, que têm se dado para o Senhor esteja aumentando,
a proporção ainda de homens e mulheres que olham para Jesus e o amam e reconhecem que Ele é Senhor e reconhecem que Ele é Salvador, ainda é menor comparado à humanidade como um todo. Nos dias de hoje é assim também como era naqueles dias, mas não importa. Importa que aquele que olhar para o Senhor, aquele que reconhecer que aquele homem, que ainda que aparentemente seja um qualquer, mas que entender que aquele sangue vertido, que aquele sangue derramado, que aquele corpo machucado, que aquele corpo moído, foi por amor, foi para nos salvar, para nos resgatar, para nos libertar, para nos trazer vida e vida com abundância. Este terá vida, uma vida eterna ao lado dele. Oh Deus! E mesmo antes da vida eterna, nos dias de hoje, há esperança. O sangue precisou ser derramado para que houvesse libertação, para que houvesse salvação, para que houvesse vida. E na minha e na tua vida só há esperança no sangue do Cordeiro. Na minha e na tua vida só há esperança no derramar do sangue do Cordeiro. Na minha e na tua vida só há força quando nós comemos da carne e do sangue. Em nome de Jesus, meu amado, em nome de Jesus, minha amada, que neste dia, que nesta sexta-feira, você possa se lembrar do sacrifício da cruz e possa se derramar aos pés do Senhor e agradecer por tudo que Ele é e agradecer por tudo que Ele tem feito. Fecha os teus olhos, vamos orar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Oh Deus maravilhoso, oh Deus maravilhoso, fecha os teus olhos e comece a agradecer ao Senhor. Vai agradecendo pelo sacrifício. Agradeça ao Senhor. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Oh Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus santo, verdadeiro, Deus querido, Deus todo-poderoso, diante de Ti nesta noite nós queremos Te agradecer, Pai. Queremos Te agradecer pelo sacrifício, queremos agradecer pela Tua morte, morte de cruz. Queremos agradecer pelo Teu zelo, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Deus Todo-Poderoso, eu quero agradecer por não ter segurado para si o Seu Filho amado Jesus, mas por ter olhado para nós com um olhar de amor, de misericórdia e ter entregado o Teu Filho para vir até esta terra morrer por nós. Deus, por cada homem, por cada mulher, por cada um de nós glorificamos, nós agradecemos e engrandecemos. E eu te peço que mesmo aquele que não Te conhece ainda tenha o privilégio de poder conhecer quem é o Senhor. Aquele que não tem olhado para o Senhor, que não tem reconhecido o Teu sacrifício, que não tem reconhecido o sangue vertido, derramado, como único meio, como única forma de ter vida e vida eterna, que os olhos sejam abertos. Deus, abre os olhos dos nossos e abre os olhos daqueles que não conhecemos, mas que estão espalhados pelos 4 cantos da terra e ainda não sabem, e ainda não conhecem, ainda não reconhecem quem é o Senhor. Deus Todo-Poderoso, que esta humanidade que está cega, que esta humanidade pecaminosa, que esta humanidade desenganada
conheça e reconheça quem é o Senhor e o teu sacrifício na cruz. Que este homem, que esta mulher, Pai amado, os de perto, os de longe, possam entender que através do sangue do Cordeiro há libertação, que através do sangue do Cordeiro há vida, que através do sangue do Cordeiro há uma esperança, que através do sangue do Cordeiro há cura, que através do sangue do Cordeiro há uma razão e um motivo para avançar e para continuar. E que assim, Deus amado, como eu e como este meu irmão e esta minha irmã que crê no Senhor, que se derramou para o Senhor, que tem clamado ao Senhor, que tem buscado ao Senhor, possam entender aqueles que ainda não te conhecem, que aquele dia, que aquela morte, que aquele sacrifício, que aquela cruz é o motivo da nossa esperança. E este homem e esta mulher que crê no Senhor, que confia no Senhor, que ama o Senhor, mas talvez esteja enfraquecido, que neste momento, que nesta hora, coma do teu corpo, coma da carne assada do Cordeiro, coma da carne do Cordeiro que foi moída por nós. E seja animado, seja renovado, seja fortalecido em nome de Jesus. Eu aproveito, Deus, e quero orar pelos enfermos, para que a cura do Senhor os alcance. Ora, os enfermos, papai, que estão contaminados com Covid, que estão com câncer, que estão com qualquer outra enfermidade. Aproveito para apresentar a vida do filho da pastora Diva. Oro por cada ente querido, de perto e de longe, que está enfermo, que está doente, os conhecidos e não conhecidos. Este homem e esta mulher que tem sido apresentado em oração por cada um dos meus irmãos, que sejam alcançados com a cura do Senhor. Jeová Rafa, Deus que cura. Em nome de Jesus, venha sobre nós mudando a nossa sorte. Venha sobre nós mudando a nossa história. Oh Jesus, morreste sim, derramaste até a última gota do teu sangue sim, mas como diz Isaías 53:11, que o Senhor possa olhar do céu, ver o fruto do seu penoso trabalho e se alegrar. E que em nome de Jesus, Paizinho, tenhamos motivos mais do que suficientes para nos alegrar em Ti. Nos anima, Senhor. Nos fortalece, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos sustenta, Senhor. Não permita que as adversidades, não permita que o pesar dos dias, não permita, Senhor, que os problemas, não permita, Senhor, que qualquer palavra contrária, não permita que a voz da serpente, não permita que nada venha nos distrair, mas que em nome de Jesus, que os nossos olhos continuem focados em Ti, que os nossos olhos continuem postos no Senhor. E que a certeza de que um dia vamos viver contigo nos motive a avançar. Oh Deus Todo-Poderoso, não nos deixa retroceder. Não nos deixa regredir e não nos deixa ficar paralisados. Mas traz ânimo, Deus. Traz força, traz vigor. E arabassori karabachara labassuri andaranás. Ah, Senhor, nos anima, nos traz a vida que precisamos. Que verdadeiramente o sacrifício do Senhor naquela cruz, naquela sexta-feira, Deus, que o sangue vertido e derramado no madeiro, Pai, não seja em vão. Que verdadeiramente o Senhor tenha motivos para olhar e se alegrar, Pai, oh Deus. E a começar em mim, a começar em nós, se alegra em nós, se agrada de nós. E se porventura, Deus, temos pecado contra Ti, se porventura temos sido negligentes, se porventura não temos conseguido honrar e agradar o Senhor e fazer valer o sacrifício da cruz, nos perdoa e nos ajuda a avançar, nos abre os olhos para que possamos ver e que nós sejamos motivos de orgulho, assim como nós pais queremos nos orgulhar dos nossos filhos e nos alegramos quando os nossos filhos são filhos obedientes, filhos bons. Assim, como nós, como pais, sendo maus, nos orgulhamos dos nossos filhos e nos alegramos com eles. Que o Senhor tenha motivos para se alegrar conosco. Que o Senhor tenha motivo para se agradar de nós. Mas se nós, Deus, como talvez os nossos filhos e nós como filhos fizemos os nossos pais e mães chorarem, se entristecerem, por conta de uma desobediência, de uma atitude errada. Perdoa-nos, Paizinho, perdoa-nos. Ah, Deus maravilhoso, obrigada, Senhor.
Obrigada por mais este dia. Obrigada pelo privilégio, pela oportunidade, pelo dom da vida. Obrigada por este meu irmão, por esta minha irmã que aqui esteve comigo. Obrigada por cada lar, por cada família. Obrigada pela vida de cada um deles. E que se assim o Senhor nos permitir, que este sábado seja um sábado de bênção. Se assim o Senhor nos permitir, que domingo seja um domingo de bênção e de vitória. E tudo isso, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Porque Tu és digno de toda a honra, Tu és digno de toda a glória, Tu és digno de todo o poder, de todo o domínio, de toda a majestade. Obrigada pelo Teu amor imerecido, porque nós não merecíamos. Amém. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe. Domingo estarei aqui novamente ministrando a palavra do Senhor. Hoje nós falamos da morte, mas domingo nós vamos falar da vida. Aleluia, porque Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está vivo, assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Jesus morreu sim. O Cordeiro morreu sim. Mas Ele não permaneceu morto. Ele não permaneceu morto antes. Ele ressuscitou. E vivo Deus está. Vivo o nosso Deus, o nosso Jesus está. E vai chegar o dia, vai chegar a hora em que Ele vai voltar para buscar a igreja. E a palavra do Senhor diz que Ele virá sentado sobre o seu cavalo e na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E diz a palavra que Ele vai buscar a igreja, que Ele vai tomar para si a igreja. Os santos dele, como Ele chama, aqueles que olharam para o sacrifício dele e entenderam que não havia nada, não havia mais nada que pudesse ser maior ou melhor do que aquela cruz, do que aquele sangue, do que aquele sacrifício. E diz a palavra que Ele vai levar para si, e junto com Ele nós vamos viver para toda a eternidade. Mas não tenha esperança só de viver uma vida eterna ao lado com Cristo. Isso é o mais importante. Saiba que nesta terra Ele tem vida e vida em abundância para mim e para você. Se nele nós crermos, se nele nós confiarmos. E se do sangue dele nós nos cobrirmos. Amém. Que Deus te abençoe de forma sobrenatural. Que guarde tua casa, tua família. Que o Senhor te guarde sim, te livre sim. De coronavírus, de qualquer outra enfermidade, de qualquer peste, de qualquer perigo. Mas seja o que for que o Senhor te permitir passar, que Ele te fortaleça e te capacite. Porque se Ele não te livra da cova, Ele passa com você na cova. Mas de qualquer forma, aquele que tem um Deus todo-poderoso como sendo seu Deus e seu Senhor, no final sempre vence. E a vitória é minha e a vitória é tua, em nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso, obrigada, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre ti, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti, e que sobre ti, sobre tua casa, sobre a tua família, sobre os teus, o Senhor derrame a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até domingo. Oh, glória.